Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus nos revela o seguinte. Ele diz: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo, ele deixa muito claro para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam com ele, que no mundo teríamos dificuldades, teríamos lutas, teríamos problemas. Ele não fez questão de esconder isso, pelo contrário, ele deixou muito claro que a nossa vida seria uma vida boa, sim, abundante nele, porém, com suas dificuldades, com suas aflições. E no Evangelho de João, João, um discípulo, relatou que Jesus Cristo disse: no mundo passais por aflições. Mas Jesus continua dizendo: mas mesmo assim, diante das aflições, diante das dificuldades da vida, diante dos problemas da vida, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Bom dia, Gislaine, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Essa palavra ânimo, no original, no grego, significa coragem, força. E ele deixou muito claro que todas essas aflições que o mundo nos proporciona, todos esses momentos difíceis até que às vezes passamos, já foi vencido por ele. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Ele deixa muito claro: no mundo passais por aflições, mas tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha força, eu venci o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque o tema do nosso devocional hoje, o tema que Deus colocou no meu coração, meditando na palavra essa semana, é como se manter corajoso, como se manter corajosa. Como se manter com bom ânimo, já que Jesus disse: tenha bom ânimo. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem. Agora, como isso é possível? Eu sei que de repente existem aflições na vida que você desanima, você se entristece, claro, somos seres humanos. Como eu já falei aqui algumas vezes, esse sentimento de repente de medo, de aflição, de falta de coragem, é legítimo. Você não deve se culpar por isso. O fato de você se entristecer, o fato de você de repente se preocupar com alguma coisa, o fato de repente de alguma situação causar em você angústia, são sentimentos legítimos. A questão é não permanecer nesses sentimentos, senti-los e administrá-los. Como se manter corajoso? Como se manter corajosa? Eu quero ler com vocês o livro de Atos, capítulo 23, versículo 11. Livro de Atos, capítulo 23, versículo 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele, disse: coragem. Pondo-se do lado de quem? De Paulo. Aqui a gente vai falar do apóstolo Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele, disse: coragem. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Queridos, a vida de Paulo foi uma vida, apesar das lutas, perseguições, foi uma vida extraordinária. Paulo não foi um discípulo entre os 12, mas ele foi escolhido por Deus para propagar o Evangelho aos gentios. Quem são os gentios? Eu e você. A palavra gentios quer dizer aqueles que não são judeus.
Porque os 12 discípulos que foram escolhidos por Jesus naquela época, eles eram judeus. E Jesus veio naquela época para os judeus, a palavra foi direcionada para os judeus, mas Jesus tinha o desejo de ir além dos judeus, afinal de contas, ele veio para todos. Ele veio para mim, para você. E ele levantou um homem que perseguia a igreja. Se você ler o livro de Atos, você vai ver isso. Paulo, conhecido como Saulo, ele era um fariseu, ele pertencia à ordem farisaica e ele começou a perseguir os cristãos. Mas ele teve um encontro com Jesus Cristo, vocês conhecem a história, na estrada de Damasco. E a vida dele mudou completamente. Por isso que eu falo, todos nós temos que ter a nossa estrada de Damasco. É o momento dessa virada, é o momento da conversão. E Saulo se transformou, né? O nome foi chamado de Paulo de Tarso. E ele começou a viver pregando o evangelho para os gentios. Mas esse contexto onde lemos em Atos 23, Paulo está preso. Neste verso que lemos, bom dia Teodora, seja bem-vinda querida, Deus abençoe. Nesse verso que vemos, encontramos Paulo numa situação muito difícil. Bom dia Fábio, seja bem-vindo querido, Deus abençoe. Encontramos Paulo numa situação muito difícil, complicada. Ele estava preso. Ele estava preso numa fortaleza. Ele estava numa situação difícil, onde ele precisava ser fortalecido e encorajado. Às vezes eu e você estamos vivendo situações que a gente precisa de coragem, a gente precisa de força, porque nem sempre estaremos animados, nem sempre estaremos com coragem. Lembra o que eu falei uma vez? A nossa vida ela não é uma linha reta, ela oscila. Nós temos momentos bons, momentos ruins. A gente precisa ser maduro o suficiente para entender que a vida não é um mar de rosas. A vida tem os seus desafios, a vida tem os seus gigantes. E Paulo estava enfrentando um desafio muito difícil na vida dele nesse momento, nesse contexto que lemos. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Existia uma perseguição ferrenha contra o seu ministério. E essa perseguição se tornou tão forte que ele foi preso, nesse contexto que lemos, que ele foi preso. E ele começou a perceber que achava que ia ser o fim dele ali, naquela prisão. Ele estava sozinho numa cela fria, escura, numa fortaleza. E com certeza começou a passar sentimentos nele de que era o fim. E às vezes a gente está assim. Às vezes a gente está achando que a gente não vai dar conta. Às vezes a gente está achando que é o fim. Às vezes a gente está totalmente desanimado, sem coragem. A nossa esperança vai sumindo. A nossa fé vai ficando abalada. Às vezes acontece. Comigo acontece às vezes isso também. Como eu falei, são sentimentos legítimos. Afinal de contas, somos ser humano. E nesse verso que lemos, nessa palavra que lemos, encontramos algumas fontes de encorajamento para continuarmos a caminhada. Bom dia, Camila. Seja bem-vinda, Karine. Seja bem-vinda. Deus abençoe. E por isso o tema do nosso devocional hoje é como se manter corajoso. Como se manter corajosa. Eu vou ler o verso que lemos de novo, em Atos capítulo 23, versículo 11, que diz assim: na noite seguinte, Paulo estava preso, numa noite seguinte, dentro dessa prisão, dessa cela, o Senhor, pondo-se do lado dele, o Senhor apareceu para Paulo e disse: coragem, Paulo, coragem. Assim como você testemunhou ao meu respeito aqui em Jerusalém, você deverá testemunhar também em Roma.
É um verso curto, é um versículo curto, Atos 23:11, mas nas entrelinhas desse versículo temos grandes lições que vai me ajudar e te ajudar a se manter corajoso, a se manter corajosa na jornada da vida. Como eu falei, existem momentos que achamos que não vamos conseguir. Existem momentos que achamos que não vamos dar conta. Estamos cansados, desanimados, mas eu venho nesta manhã, através da palavra de Deus, dizer para você: coragem, coragem, continua firme, continua firme. Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para dar certo. Você é a obra-prima do Senhor. E o Senhor nesta manhã está dizendo para mim e para você: coragem, coragem. Eu sei que são momentos que não temos força. São momentos que achamos que estamos sozinhos e precisamos de esperança para viver. Talvez você chegou aqui nesse devocional hoje de manhã precisando de força, precisando de ânimo, precisando de fortalecimento. E eu quero refletir com você nessa manhã sobre algumas palavras deste versículo que lemos e ver como Jesus pode nos encorajar, como Jesus nos encoraja quando precisamos. Encontramos nessa palavra que lemos algumas fontes de encorajamento, de força, que eu quero compartilhar com vocês. Força para continuar a caminhada. Entenda, se você está de pé, se você acordou nesse novo dia, é porque os planos do Senhor continuam de pé para a sua vida. Se você acordou hoje de manhã, está aí junto comigo, é porque o Senhor não desistiu de nós. Se estamos hoje de pé, acordados, o Senhor nos acordou, renovou em nós o fôlego de vida, é porque a obra que Ele começou ainda será continuada. E a primeira fonte de encorajamento que eu quero compartilhar com vocês, com essa experiência de Paulo, Jesus nos ensina o seguinte: a presença de Jesus é fonte de encorajamento. A presença de Jesus é fonte de encorajamento. No verso 11 que lemos de Atos 23, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele. Ei, você não está sozinha. Você não está sozinho. Existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eis que estarei convosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. Queridos, onde você estiver, Deus está presente. Onde você estiver, em que situação que você estiver, Deus está com você. Por mais que você não perceba, por mais que você não enxergue, Deus está aí agora com você. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, nos orientando, nos fortalecendo nesta manhã. Deus está aí com você. Sabe, queridos, no meio daquela noite onde Paulo estava preso, no meio daquela noite quando ele estava sozinho naquela escuridão, naquela cela fria, naquele calabouço, Paulo sente uma presença diferente. Bom dia, Haroldo, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Paulo sente uma presença diferente com ele. Eu não sei você, mas eu sinto essa presença aqui. Jesus Cristo está no meio de nós. Jesus Cristo está aqui. Bom dia, Wallace, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe.
Sinta a presença de Deus aí com você agora, aí onde você está. Sinta o toque dele, sinta a presença dele. O Senhor Jesus, a quem ele conheceu no caminho de Damasco, Paulo no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. Queridos, esse Jesus que você um dia conheceu, esse Jesus que um dia você recebeu ele na sua vida, como seu Senhor, como seu Salvador, ele está aí agora com você. Ele está participando dessa live com a gente, ele está aqui. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, diz o Senhor. Ele está aí. Agora somos 12 pessoas aqui online. Já passamos de 2. Ele está aí. Ele está aqui. Ele está sendo glorificado nesta manhã, ele está sendo adorado, ele está sendo exaltado. Tudo isso que estamos fazendo aqui é para ele. Tudo isso que estamos fazendo aqui é por ele. Tudo isso tem a ver com ele. Ele está aqui. Sinta a presença do Senhor. Como Paulo sentiu naquela cela fria, naquele calabouço, naquele momento que ele estava precisando de força para continuar. Ei, a sua força chegou, o seu renovo chegou, a graça de Deus repousa sobre a nossa vida. Sinta a presença de Deus aí nesse momento. Aquele Jesus que Paulo conheceu na estrada de Damasco apareceu novamente para ele no momento que ele mais precisava. Queridos, não tem um segundo que Jesus não esteja perto de você. Não tem um segundo que Jesus não esteja perto de você. Por isso que Deus diz: clama a mim e eu responderei. Clama a mim e eu responderei. Ele responde porque ele está perto. Ele responde porque ele te conhece. Ele responde porque ele sabe que você é filho, que você é filha. Ele responde porque ele é pai. Ele responde porque ele é fiel. Ele responde porque ele está presente. Clama a mim e eu responderei. É interessante, quando você lê no verso que lemos, Jesus não ficou na frente dele, de Paulo. Jesus não ficou em cima dele. Jesus não ficou atrás dele. O verso diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ele caminha do seu lado, ele anda do seu lado, ele anda com você. Ele deseja participar dessa jornada. Ele deseja andar junto com você. Ele põe do seu lado. Do seu lado. Sabe, com esse gesto, Jesus estava mostrando para Paulo que ele estava junto com Paulo. Entenda, querido, a presença de Jesus é a maior fonte de encorajamento que temos na nossa vida. A presença de Jesus é a maior fonte de encorajamento que precisamos. Com esse gesto, Jesus estava mostrando que estava junto de Paulo, ombro a ombro, lado a lado. Ah, queridos, creia que Jesus está com você o tempo todo. Exatamente nas horas mais difíceis é a hora que ele está mais perto. Eu não sei se você conhece a história de pegadas na areia. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Mas eu vou falar aqui para você uma história que eu li uma vez e achei simplesmente maravilhosa.
Claro que é uma figura de linguagem, mas é para mostrar que Jesus Cristo sempre está do nosso lado. Um homem morreu e chegando no céu, ele tem um encontro com Jesus ali. Jesus o recebe. E Jesus começa a passar na frente desse homem um filme da sua vida. E nesse filme que Jesus Cristo está passando para esse homem, está mostrando eles dois caminhando na praia. Eles dois caminhando junto, como Paulo aqui, lado a lado. E na medida que eles foram caminhando, eles deixavam marcas na areia das suas pisadas. E aquele homem olhando para a areia, ele via 4 pés, 4 marcas. Os dois andando junto, lado a lado. E junto com esse filme da vida dele, junto ali da praia, passava um outro filme mostrando os momentos bons e os momentos ruins da vida dele. E ele ficava olhando aquilo com atenção, mas ele começou a perceber que nos momentos mais difíceis da vida, ele não olhava as 4 pegadas, ele olhava só 2. E aquilo começou a mexer com ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Nos momentos bons aparecia 4 pés, 4 pegadas na areia. Nos momentos difíceis aparecia só 2 pegadas na areia. E de repente ele vira para Jesus e fala: Senhor, por que nos momentos mais difíceis da vida eu estava caminhando sozinho? Por que nos momentos bons o Senhor estava comigo ali, caminhando na areia, mas nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor não estava comigo porque eu vejo só 2 pegadas? Jesus Cristo, com muito amor, misericórdia, compaixão, ele vira e fala: meu filho, não se engane. Esses 2 pés, essas 2 pegadas que você vê na areia nos momentos mais difíceis da sua vida, não são suas, são minhas. Porque nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo. Eu te carreguei no colo. Por isso você está vendo só as minhas pegadas e não as suas. Ei, é assim que Jesus faz. Ele caminha conosco lado a lado. Mas nos momentos mais difíceis da vida, no momento de que precisamos de mais coragem, mais esperança, Ele está conosco, nos carregando no colo, mais perto. Ei, as dificuldades da vida te aproximam de Jesus. As turbulências da vida te aproximam de Jesus. E foi isso que aconteceu com Paulo. Foi isso que aconteceu com Paulo. Creia, Jesus está contigo o tempo todo, o tempo todo. Nas horas mais difíceis, Ele está mais perto. Ele está aí agora, do seu lado. Do seu lado. Então a primeira coisa que você precisa entender para você se manter corajoso e corajosa na caminhada da vida é que a presença de Jesus é a maior fonte de encorajamento que você tem. Que você tem. Segunda coisa, segunda fonte de encorajamento que precisamos. A palavra de Jesus, a palavra, é a fonte também de encorajamento para a nossa vida. A palavra de Jesus. Ei, esse livro aqui
Esse livro aqui, ele não é comum. Esse livro aqui é vida. Esse livro aqui é fonte da palavra de Deus. Esse livro te encoraja. Esse livro gera em você esperança. As palavras contidas nesse livro é a voz de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando você abre esse livro para ler, é o único livro que você lê na presença do autor. Entenda isso. Esse livro não é um livro comum. Esse livro ele produz vida. Esse livro ele produz verdade. Esse livro ele produz esperança. Esse livro ele produz encorajamento. Lembra de Josué? No momento mais difícil da sua vida, quando ele perde a sua referência espiritual, quando ele perde seu líder, Moisés. Ele sobe no monte e Deus chega para Josué e diz: meu servo Moisés está morto. Mas do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Tão somente tenha coragem. Medite nesse livro da lei, dia e noite, para que você vá bem em tudo que você fizer. Ei, medite nesse livro, querido, todos os dias da sua vida. Ele é uma fonte de coragem, de força, de ânimo. Deus, ele fala de diversas formas. Ele às vezes fala através de pessoas, como ele está falando agora através dessa live. Às vezes ele fala através de sentimentos, sonhos. Às vezes ele fala através de circunstâncias. Mas ele sempre fala através da sua palavra. Crie o hábito de meditar nesse livro todos os dias. Sabe, queridos, eu sempre digo, um dos maiores motivos dessa live que eu faço todos os dias, já estamos caminhando para 2 anos, em fevereiro do ano que vem. Em fevereiro do ano que vem vai fazer 2 anos que eu estou aqui de domingo a domingo, todos os dias, às 6 horas da manhã e alguns dias às 8 da manhã. Sabe por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não medito nesse livro todos os dias. Se eu não fizer isso, eu não leio esse livro todos os dias. Porque todos os dias eu preciso de uma mensagem nova. Todos os dias eu preciso de uma palavra nova. Então esse devocional eu faço para mim, todos os dias. Eu me disciplino a acordar cedo todos os dias, porque eu preciso da palavra, eu preciso de coragem, eu preciso de ânimo, eu preciso de força, eu preciso do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os dias. E consequentemente, essa live abençoa vocês, todas as outras pessoas que passam por ela. A palavra de Deus é fonte de encorajamento. Quer se manter corajoso, corajosa todos os dias da sua vida? Não se aparte da palavra de Deus. O versículo 11 que lemos do Atos 23, a parte B agora, tem uma frase bem curtinha, mas diz assim: e disse coragem. Quem disse isso? Jesus. E disse coragem. A palavra de Jesus para Paulo foi coragem. A palavra de Jesus para mim e para você nesta manhã é coragem. A palavra dele nos dá coragem. A palavra dele nos dá ânimo. A palavra dele nos renova. A palavra dele nos faz continuar todos os dias.
todos os dias. Amém? Vocês estão comigo? Sabe, Jesus não apenas se colocou lado a lado com ele, mas também liberou sobre a vida dele uma palavra. E nesta manhã Jesus está liberando uma palavra para mim e para você. Coragem, não desanima. Eis que estou convosco todos os dias. Não tenha medo. Eu te tomo pela minha mão direita, te levanto, te sustento. Em mim, você é mais do que vencedor. Receba essa palavra nesta manhã. Jesus liberou uma palavra para Paulo, uma palavra de encorajamento. E Paulo reconheceu essa voz, firme, suave. Deus está falando para você nesta manhã. Coragem. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Aquela palavra que Paulo recebeu foi a força que ele precisava para se reanimar. Entenda uma coisa, uma só palavra de Jesus é suficiente para nos encorajar e não nos fazer desistir. E ele está dizendo nesta manhã, coragem, coragem. Há poder nas palavras de Jesus, há poder. Afinal de contas, pela palavra, tudo foi criado. Pela palavra, tudo é sustentado. A palavra de Deus tem poder criativo e sustentador. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. A palavra de Jesus tem poder para mudar qualquer situação, qualquer realidade em nossa vida. Paulo estava num calabouço, numa cela escura, fria, cansado da perseguição, achando que era o fim. Jesus se põe do lado dele e diz, coragem. Do mesmo jeito que você testemunhou sobre mim em Jerusalém, você também testemunhará em Roma. Coragem. Ei, você acordou, então coragem. A sua jornada ainda não acabou. Deus ainda tem grandes coisas para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Coragem. Deus tem compromisso com os corajosos. Deus tem compromisso com os corajosos, com os perseverantes. Coragem. Coragem. Por isso que para termos força para continuar, precisamos ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa voz, que é a sua palavra, nos encoraja a prosseguir. Por isso que a palavra de Deus deixa de uma forma muito clara: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós temos reuniões na igreja durante a semana, quinta-feira. Por isso que temos nos domingos, exatamente para proclamar a palavra de Deus, para as pessoas terem coragem, ânimo, força para continuar. Então, a primeira fonte de encorajamento e a maior de todas é a presença de Jesus, lado a lado. A segunda é a palavra de Jesus que nos encoraja. E a terceira e última, já estamos caminhando para o final do devocional, a terceira e última fonte de encorajamento para mim e para você, o plano de Deus para nós é a fonte de encorajamento que precisamos. Ei, se você acordou, é porque você tem um plano de Deus sobre a sua vida. Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito.
Não importa a situação, Paulo estava numa cela escura, fria, dentro de uma fortaleza, sozinho. Mas os planos de Jesus para ele continuavam de pé. Os planos de Deus para ele continuavam de pé. Ei, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, não importa o que você está sentindo, os planos de Deus continuam de pé na sua vida. Se os planos de Deus não tivessem mais de pé, Ele já teria tirado o fôlego de vida de você, e você hoje não estaria aqui. Se você está aqui hoje, se você está vivo, está viva, é porque os planos de Deus ainda continuam sobre a sua vida. Quer mais coragem do que isso? O seu destino está nas mãos do Criador dos céus e da terra. O meu destino, o seu destino está nas mãos de um Deus soberano, justo, amoroso, misericordioso, Pai. Pai. No versos 11 que lemos do livro de Atos, agora a parte C desse verso diz: assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, você deverá também testemunhar em Roma. Ei, ele tinha um plano para Paulo. E não era uma cela fria, não era um calabouço, não era a solidão que ia parar esse plano. Não é o que você está vivendo que vai determinar se os planos de Deus existem ou não na sua vida, não. Os planos de Deus têm a ver com o que Deus falou, com o que Deus prometeu, com o que Deus já realizou e o amor dele sobre a sua vida. As circunstâncias não determinam o seu destino. As circunstâncias não determinam o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Creia nisso. A última palavra vem do Senhor. De repente você está como Paulo, num calabouço, numa cela fria, sozinho, angustiado, mas Deus está vindo nesta manhã dizer para você: ei, coragem, os planos continuam de pé, eu tenho grandes coisas para realizar na sua vida. Bom dia, Rose, Deus abençoe, querida. Eu tenho grandes planos para realizar na sua vida. Eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho, diz o Senhor. A sua história não acabou, ela só está começando. Grandes coisas eu farei na sua vida, diz o Senhor. Aquilo que os seus olhos ainda não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que eu tenho preparado para você, diz o Senhor. Ei, coragem, coragem. O fim da vida de Paulo não foi aquela prisão. O fim da vida de Paulo não foi aquele calabouço. O fim da sua vida não é aí onde você está. Por isso Jesus apareceu para ele para reafirmar essa promessa. E Deus nesta manhã, para mim e para você, Ele está reafirmando, trazendo na nossa memória aquilo que Ele já prometeu. Trazendo na nossa memória que os planos continuam valendo. Não é o seu fim, coragem. Paulo estava ali em Jerusalém, estava preso. Ele tinha acabado de dar o testemunho da sua conversão. Ele tinha acabado de dizer o que aconteceu com ele na estrada de Damasco, por isso ele foi preso. Mas entenda uma coisa, ao aparecer para Paulo, Jesus deu a garantia de que os planos ainda continuam de pé, que aquela não seria a última noite dele. Ei, hoje não é o seu último dia. Hoje não é o seu último dia. Coragem. Jesus apontou para Paulo que o seu destino era Roma, que lá ele teria que testemunhar do Evangelho. Ei, Deus vai te levar para longe. Deus vai te levar para além. A sua vida ainda não acabou. Grandes coisas estão por vir.
grandes coisas estão por vir. Sabe, querido, talvez essa luta que você esteja enfrentando, entenda, essa luta que você está enfrentando faz parte de um plano muito maior. Faz parte de um plano muito maior que Deus tem para a sua vida. Ele está te forjando, Ele está te amadurecendo, Ele está te capacitando para algo muito maior. Então não desista. Coragem. Coragem. Deus tem para você um destino. Deus tem para você um propósito muito especial. Então não desanime. Não desanime. Jesus está com você e estará com você até o fim. A promessa de Jesus é: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai com você até o fim. Até o fim. Sabe, queridos, quando você achar que a sua caminhada está difícil, quando você achar que a sua caminhada está pesada e você está desanimando, lembre-se que Jesus está do seu lado. Lembre-se que Jesus está caminhando com você. Lembre-se que Ele fala do seu coração, as promessas, os planos que Ele tem, e Ele te dá coragem e Ele garante vitória, porque Deus jamais perdeu uma batalha e não é a sua que Ele vai perder. Os teus propósitos estão sobre a sua vida e todos eles serão cumpridos no Senhor Jesus. Vão ter momentos difíceis na vida, sim, mas em todas elas seremos mais do que vencedores. A palavra de Deus nos diz que muitas são as aflições dos justos, mas em todas elas o Senhor nos livra. Mas de todas elas o Senhor nos livra. Amém? Precisa de coragem para continuar. Entenda que a presença de Jesus do seu lado é a maior fonte de coragem que você tem. Segundo, medite na palavra de Deus, leia a palavra de Deus todos os dias, que ela é uma fonte de coragem para você. E terceiro, traga na sua memória os planos de Deus para a sua vida. Lembre-se, todo dia que você abrir os olhos acordando, é porque os planos de Deus continuam de pé. Quando você acorda, é Deus dizendo para você: levanta, temos mais um dia para caminharmos juntos, temos mais um dia para vivermos juntos, os meus planos continuam de pé para a sua vida. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nesta manhã. Como se manter corajoso, como se manter corajosa na caminhada da vida. A presença de Jesus te dá coragem. A palavra de Jesus te dá coragem. Os planos que Deus tem para você te dá coragem. Então não desista, não desanima. Como Jesus Cristo diz: se creres, verá a glória de Deus. Continua firme. Eu sei que um dia você vai dar um testemunho. Quem sabe nessa live, dar um testemunho de que grandes coisas o Senhor realizou na sua vida. Grandes coisas o Senhor fez na sua vida. Eu sei que um dia você vai declarar: só podia ter sido Deus. Eu sei que a sua vizinhança vai olhar para você e vai dizer: só podia ter sido Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração e que a gente possa continuar o dia de hoje plenamente, com coragem, convicções, certezas, ânimo, de que grandes coisas ainda iremos viver na presença do Senhor. O nosso papel é perseverar. O nosso papel é continuar. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus,
o tempo todo. Olhe para Jesus. Você não está entendendo? Olhe para Jesus. Você não tem respostas? Olhe para Jesus. Está doendo? Olhe para Jesus. Olhe para o alto. Olhe para o céu. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Presença essa que nos enche de esperança. Presença essa que nos enche de coragem. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã e nos trazer aqui diante dessa live, desse devocional, para ouvir a Tua palavra, ser encorajado por ela. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar que é verdade que existem momentos que estamos desanimados, existem momentos que estamos cansados, a angústia bate à nossa porta, a tristeza quer se levantar, mas vem o Senhor com muito amor, misericórdia e se coloca do nosso lado. Se coloca do nosso lado e começa a caminhar conosco, junto. A gente olha para a nossa areia da vida e vê os 4 pés caminhando lado a lado. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós. Motivos é que não faltam para o Senhor desistir. Somos egoístas, somos incrédulos. Às vezes nos decepcionamos com nós mesmos, mas o Senhor se permanece fiel. O Senhor permanece sendo Deus e Pai na nossa vida. Por isso, Pai, o nosso coração se enche de alegria pela Tua presença. Obrigado, Pai, por nos ensinar através da Tua palavra, que a Tua palavra nos encoraja, que a Tua presença nos encoraja e que os Teus planos que continuam de pé nos encorajam. Sabemos que o que estamos vivendo não é o nosso fim. Sabemos que hoje não será o nosso último dia. Pelo contrário, grandes coisas estão por vir e para acontecer sobre cada um de nós. Por isso, Pai, estenda a Tua boa mão e nos abençoa, nos fortaleça, nos faz continuar a jornada da vida no centro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, que o Senhor venha os abençoar em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam sentir a Tua presença, possam ouvir a Tua palavra e possam trazer na memória os planos que o Senhor tem para cada um deles. Tira todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia, tudo que atrapalha a Tua presença, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Aqueles que precisam de cura, Pai, emocional, cura física, cura agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que eles possam ser nesta manhã renovados pela Tua presença e que eles possam continuar a jornada da vida cheios de coragem, de ânimo, porque a Tua presença é real na vida deles. A Tua palavra está sendo dita na vida deles e os Teus planos continuam de pé sobre cada um. Abençoa, Senhor, a sua casa, a sua família, seus filhos, seus negócios, que eles possam sentir a Tua paz, paz essa que excede todo entendimento, e nesta paz eles possam caminhar na certeza que a cada dia eles são mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra seja vida no coração deles, que eles possam aprender com ela, ser renovado por ela, e que em nome de Jesus eles possam viver uma vida plena e abundante na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse dia. Obrigado por nos acordar e nos trazer para viver mais um dia no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai, obrigado pelo Teu grande amor. Fica conosco, nos ajuda a viver esse dia de hoje plenamente na Tua presença, ouvindo a Tua palavra e reconhecendo que os planos Seus continuam de pé para cada um de nós. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém
e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja fonte de coragem para você. Que esta palavra seja vida no seu coração.